Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para você que está aí em casa. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse dia, podendo adorar, podendo ver alguns dos irmãos, né? Adorar o santo nome do nosso Deus, levar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso amor, através das mensagens aqui, tanto cantadas, quanto a mensagem que o pastor traz para nós aqui nessa noite, amém? Vou convidar a todos que cantem junto com a gente. Isaías 9, um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. Convidar todos nesse momento, né? A cantar com a gente. Seu nome é
Vamos adorar então o nosso Deus juntos? Te adorar. Essa é nova, hein? Aí quero que todo mundo ajude a gente se souber. Se não souber, presta atenção, que na próxima dos irmãos tem que cantar junto com a gente, viu? Então vamos lá. Grandioso és.
pequeno sou, frágil, indefeso, carente de um cuidar. Agora vai dar certo, viu, pastor? Erros técnicos. Pequeno sou, frágil, indefeso, carente de um cuidar. Um pecador, tentado a viver por mim mesmo, a tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, pensar de ti, diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Ó, toma-me com tudo que sou, traze pra mais perto, Pai, pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que pensas eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és amor e forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Seja bem mais de ti e menos de mim, pensas eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Amém. Grande é o nosso Deus, né? Muito digno do nosso louvor, de toda a nossa adoração. Essa aqui todo mundo conhece. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo
Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. és tremendo, Deus. Sobre a terra, sobre o céu, Senhor Deus, absoluto é, Senhor Deus, o Teu santo nome. Engrandecemos a Ti, Senhor Deus. Engrandecemos a quem Tu és, Senhor Deus. E tudo que o Senhor fez, Senhor Deus, para nos salvar, Senhor Deus. E nos libertar do pecado, Pai. Agradecidos somos, Senhor Deus, por poder estar aqui nessa noite, Te adorando, Te louvando, Senhor Deus, pois é um nosso privilégio, Pai. Sabemos de tantas nações, Senhor Deus, que queriam, Senhor, poder ter esse privilégio de Te louvar, Senhor Deus, livremente. E não podem, Senhor Deus, mas nós aqui estamos, Senhor Deus. E somos, Senhor Deus, sim, privilegiados, Pai, por poder Te adorar e Te louvar aqui neste lugar, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor Deus, a cada lar, Senhor Deus. Cada membro dessa igreja, todos que estão acompanhando, Senhor Deus, online, todos que estão aqui nessa noite, Pai. Abençoe a cada um. Que nós possamos, Senhor Deus, realmente receber da Tua palavra, Pai, nos alimentar dela, Pai. E meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor Deus. Eu Te agradeço, Pai. Nos usa, Senhor Deus, fale conosco. Em nome de Jesus eu oro e Te peço. Amém. Amém. Pastor, está com a palavra. Graça e paz de Jesus seja com todos. Amém? Principalmente com aqueles que nos acompanham aqui, né, presencialmente, e também com aqueles que estão em casa, né, ou em outros lugares, nos acompanhando online. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que a gente junto, né, tanto online quanto presencialmente, possa perceber o cuidado do Senhor na nossa vida.
Eu quero, antes de entrar na nossa reflexão, orar com você, pedir a direção de Deus para a nossa reflexão nessa noite e agradecer, por essa oportunidade que Ele nos dá de louvá-lo, de engrandecê-lo e de principalmente termos a oportunidade de ouvir o que Ele tem para nos dizer, porque sempre Deus quer nos dizer algo, seja através das canções, certamente Ele nos fala, Ele nos inspira, Ele nos ensina, mas também na sua palavra, e é esse o nosso intuito aqui, de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Amém? Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de Te louvar, de adorar o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor já falou conosco, Deus, através das canções, Deus, já ministrou, Deus, ao nosso coração nessa noite, mas nós pedimos que ainda mais, Deus, o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração e que nós cada dia mais, Deus, sejamos alimentados pela Tua palavra, sejamos alimentados e direcionados pelo Teu Espírito, a fim de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Deus, que se dispôs a sair do seu lar nessa noite, Deus, a estar aqui conosco, reunidos como igreja do Senhor, para este culto, Deus. E também aqueles que estão em suas casas, Deus, também do mesmo modo, reunidos e conectados conosco, Deus, em espírito, para que nós juntos possamos celebrar esse culto ao Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e fala conosco, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre vida eterna. Talvez seja um tema muito comum e corriqueiro para nós que conhecemos a palavra de Deus, que estamos conectados com o Evangelho de Cristo. Você fala assim, vida eterna. Amém, glória a Deus, temos vida eterna. Mas o que isso significa? Na prática, o que isso significa? Na prática, como é que a gente entende o fato de que Deus nos deu e nós já temos vida eterna? Porque a gente, quando pensa em vida eterna, geralmente a gente pensa para frente, né? A gente pensa para o futuro. Não, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí nós viveremos a vida eterna. Quando Jesus nos levar para o céu, aí lá no céu nós vamos viver a vida eterna. Geralmente a gente pensa nesse aspecto, né? Mas o texto que nós vamos ler hoje, ele fala para nós que nós já temos vida eterna. Nós já estamos vivendo, né, pelo menos parte da vida eterna que o Senhor nos concedeu. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 26. Muito obrigado, irmão Divino. Deixa eu tentar virar minha tela para ela ficar maior. Aí. Amém? João 5, 23 ao 26, diz assim: a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Amém? O que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, principalmente no versículo 24, são
os verbos que João usa para afirmar sobre a vida eterna. Ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não disse pode ter, ele não disse terá, ele não disse talvez tenha, ele disse tem. Amém? Então nós temos vida eterna. Nós não teremos vida eterna. Vida eterna não é uma recompensa ou não é um estado que nós vamos viver depois da morte física. Mas é um estado no qual nós já estamos a partir do momento em que nós vivemos em Cristo. Porque veja o que o versículo ainda vai nos dizer. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Então tem duas prerrogativas aí para a gente ter essa vida eterna. Primeira, quem ouve a minha palavra. E ouvir a palavra aqui não é apenas audição. Ouvir a palavra, os termos usados lá no texto original, no grego, eles não direcionam para o ouvir simplesmente de uma percepção auditiva. O ouvir, neste contexto, ele significa dar ouvidos. Ele significa perceber com os ouvidos, mas trazer para dentro do coração. Então, ouvir a palavra de Deus aqui não é simplesmente você falar assim: eu já ouvi falar de Jesus. Tem gente que fala assim: eu já ouvi falar de Jesus. Eu conheço a história de Jesus. Não é esse ouvir. É um ouvir que gera o próximo passo, que é crer. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos crer. E crer aqui também não é simplesmente crer no sentido de eu creio que existe um Deus. Eu acredito que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus fez os milagres que a Bíblia diz que Ele fez, que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que Ele está no céu. Eu creio. Você vai encontrar muitas e muitas pessoas que creem, acreditam que isso é verdade. Mas esse crer aqui, ele é mais profundo um pouquinho também. É o crer no sentido de trazer para si uma crença, ou de trazer para si uma convicção e começar a viver baseado nessa convicção. Começar a viver fundamentado naquilo que você diz que crê. Eu me lembro de uma ilustração que fala mais ou menos assim. O cara foi pregar numa tribo de indígenas e chegando lá, havia um daqueles pajés, curandeiro que tem na tribo. E aí ele chegou na tribo, pregou o evangelho, falou para as pessoas de Jesus. E aí o pessoal muito voltado para aquilo que era a cultura deles, que era o costume que eles tinham, e tudo mais. O pajé virou-se para o pregador e falou assim: olha, eu vou fazer um negócio, e se você fizer o mesmo, eu creio nesse evangelho. E o povo inteiro vai crer também. Ele falou: então tá bom, vamos lá. Aí diz que o pajé levou ele num precipício muito grande, onde provavelmente se alguém caísse é fatal. E o pajé veio andando assim e ele andou no ar e voltou. Foi lá na frente no precipício, como se tivesse uma ponte ali debaixo dos pés dele. Ele andou e voltou. Aí ele virou para o missionário e falou: faz a mesma coisa.
Se você fizer, eu creio. Aí agora o missionário estava numa sinuca, né? Falou, e agora? Faço ou não faço? Vou ou não vou? E aí ele disse que ele orou e falou, Deus, eu estou aqui porque eu creio no Senhor. Eu estou pregando esse evangelho porque eu creio no Senhor e eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu vou andar nesse negócio. Se eu morrer, morri. Mas eu vou andar nesse negócio. E ele foi e voltou. Andou também. E a tribo inteira converteu. Não sei se isso é verdade, se é um conto, se é apenas uma ilustração. Mas ela indica para nós uma coisa. O quanto você crê naquilo que você prega. O quanto você crê no Deus que você anuncia para os outros. Quando o texto fala para nós aqui, crê naquele que me enviou, ele está chamando a nossa atenção para uma crença profunda em Jesus Cristo. Para uma crença profunda no Deus que nós sempre cantamos e celebramos e dizemos que Ele é o glorioso Deus, como nós acabamos de cantar, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse é o Deus que nós cantamos os nossos louvores, adoramos, mas será que na prática, no dia a dia, na hora das ações, na hora do vamos ver, a gente mantém essa crença, a gente mantém essa convicção de crer nesse Deus e de quando a nossa fé é acionada, digamos assim, né, por aqueles que nos ouvem, quando nós somos confrontados, será que nós mostramos essa fé e dizemos, não, o meu Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. É óbvio que ninguém vai sair andando por aí pelos precipícios, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, por favor. Mas, quando somos confrontados com a nossa fé, com o nosso modo de ser e de viver, com as convicções que nós pregamos e anunciamos, será que nós recuamos ou nós avançamos? É sobre esse crer que o texto está dizendo. E ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e crê em Jesus Cristo, que é aquele que Deus enviou, com essa crença convicta que nós acabamos de ver aqui, esses têm a vida eterna. E por que têm a vida eterna? Por que temos a vida eterna? O texto também vai nos dizer. Versículo 24 ainda. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou do quê? Da morte para a vida. Quando é que você passou da morte para a vida? Quando foi que nós passamos da morte para a vida? Porque o texto está dizendo isso para nós aqui, ó. Exatamente. Naquele dia em que você, teve, acredito que todos nós aqui tivemos esse momento, aquele estalo que a gente fala assim, eu creio em Jesus. Aquele estalo que a gente fala assim, agora mudou alguma coisa, mudou uma chavinha aí na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, e agora a partir desse momento a minha vida é outra. Esse é o momento em que nós passamos da morte para a vida. E por que passamos da morte para a vida? É óbvio que você entende, que você compreende, que quando o texto fala que nós passamos da morte para a vida, ele está falando de uma morte espiritual. Ele está falando daquela morte que acometeu Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando eles pecaram pela primeira vez. Aquela morte que Deus disse, no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. E eles comeram. E morreram. E que morte é essa? É um afastamento de Deus.
É Deus não se fazer presente mais na vida daquelas pessoas. É Deus não manifestar mais a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia na vida daquelas pessoas. É Deus não mais se relacionar de maneira pessoal e íntima na vida dessas pessoas. Isso é morte. E a Bíblia vai nos dizer lá em Salmo 51, quando Davi escreve pedindo a Deus perdão pelo seu pecado, Davi vai afirmar lá: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós nascemos pecadores. Nascemos o quê? Mortos. Então nós um dia estávamos mortos. Vivíamos essa morte que herdamos de Adão e Eva. E isso significava que nós estávamos distantes de Deus. Isso significava que a graça e a misericórdia de Deus, apesar de alguns aspectos dessa graça, dessa misericórdia, desse amor de Deus ainda se fazerem presentes na nossa vida de alguma maneira, mas eles não estavam evidentes, principalmente para nós, e eles não eram plenos. Por quê? Porque estávamos mortos nos nossos pecados. E Isaías ainda vai nos dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então estávamos mortos. E alguém já disse que a morte eterna, né, ou seja, essa separação eterna de Deus, de Jesus, é o grande castigo do inferno, né? Muita gente fala, né, quando as pessoas estiverem no inferno, né, como diz alguns textos bíblicos, lá vai haver dor, vai haver pranto, vai haver choro, vai haver um monte de coisa ruim. Mas sabe qual que é a coisa mais ruim, pelo menos na minha perspectiva, né, que deve ter lá no inferno? É você saber que a presença de Deus não se faz ali jamais na sua vida, que você escolheu isso. Porque isso é uma escolha. Amém? Nós escolhemos, o texto é claro nisso. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Quem é que ouve e quem é que crê? Sou eu, é você. Então somos nós que decidimos se vamos continuar mortos ou se queremos a vida que Deus está nos oferecendo. Ou se queremos ter acesso a essa vida que Jesus agora dá de si mesmo, porque o texto vai dizer que o Pai tem vida em si mesmo e o Filho, assim como o Pai, tem vida em si mesmo, e é Ele quem nos dá essa vida de si. Quando Jesus morre na cruz, Ele dá a vida que Ele tem em si mesmo, Ele divide ela comigo e com você. Ele derrama essa vida em nós. Ele nos convida a fazer parte dessa vida, a receber essa vida. E essa vida, como nós vimos e vamos ver, ela é eterna. Ela começou lá naquele momento que nós falamos aqui, daquele estalo que você entendeu que precisava mudar a sua vida, que precisava viver em Cristo e por Cristo e para Cristo. Ela começou lá. E ela vai se estender até a eternidade. Ela vai continuar até a eternidade. E isso é muito importante a gente pensar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente, mesmo a gente que é cristão, que é servo de Deus, que conhece a palavra de Deus, às vezes a gente vive como se a cereja do bolo da vida, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, a cereja do bolo da vida fosse o tempo que a gente vive aqui na Terra. Ou seja, a melhor parte da nossa vida é o tempo que nós vamos viver aqui na Terra.
E é por isso que você vê muita gente falar assim: não, aproveita a sua vida o máximo possível, porque você tem pouco tempo aqui, então você tem que aproveitar ao máximo a sua vida. Aproveita demais, faz tudo que você tiver vontade, porque depois que você morrer, acabou. Não é isso que a gente ouve de vez em quando? É ou não é? O que essa ideia está trazendo para nós? De que a vida mesmo é essa aqui, que depois acabou. Depois que a gente morrer, aí a gente vai, né, como se diz, né? A gente vai para o céu com Jesus e a gente vai cantar lá com os anjos. Como é que vai ser esse céu? A gente falou isso numa das nossas lives lá da IBD Online, né? Como é que vai ser esse céu? A gente vai acordar de manhã, vai falar: ei, Jesus, o que tem para nós hoje? O que nós vamos fazer hoje? Aí o dia termina, aí no outro dia nós levantamos de novo. E Jesus, e hoje? Ontem foi chato. Tem outra coisa melhor para hoje? A ideia que vai criando na nossa cabeça é mais ou menos essa. Parece uma coisa muito absurda, mas é exatamente isso. Como se a vida eterna, a vida que virá, e que nós continuaremos vivendo com Cristo, como se ela fosse menor ou menos importante ou menos prazerosa do que a vida que nós temos em vida aqui nesse mundo. E isso não é verdade. A verdade é que a vida que nós temos aqui nessa terra, a Bíblia vai dizer para nós que ela não se compara com aquilo que nós vamos viver com o Senhor Jesus na glória. Você pode olhar para a sua vida e falar assim: mas a minha vida é boa, eu gosto da minha vida, eu sou feliz com a minha vida, com a minha família, com o meu trabalho, com a igreja, sou feliz com tudo, eu gosto da minha vida, então eu não quero que a minha vida acabe. Na verdade, você se pensa dessa maneira, você não entendeu o que é vida eterna. Se você pensa que a vida que você vive aqui nessa terra, quando ela findar, você vai entrar num limbo, né? Você não entendeu o que é vida eterna. E por que não entendeu o que é vida eterna? Porque o que Jesus nos oferece, o que Jesus nos dá, a vida que Jesus nos dá, e que, repito, nós já temos essa vida, é essa vida que vem de Jesus, que faz com que você tenha prazer na vida que você vive agora. As coisas que você vive, que você tem, que Deus faz na sua vida hoje, você só consegue enxergar prazer nelas, você só consegue enxergar alegria nelas, porque Deus coloca isso no seu coração. Porque Jesus trouxe você para a vida eterna, porque antes você estava morto. Lembra? Antes você estava morto. E para você entender isso, olha para quem ainda está morto. Ou seja, você com certeza conhece pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não ouviram a palavra, ou se ouviram ainda não creram, e que ainda estão na morte. Conhece ou não conhece? Com certeza você conhece. E aí eu te pergunto, quantas e quantas dessas pessoas ainda estão buscando sentido na vida? Quantas e quantas dessas pessoas não têm alegria nenhuma praticamente? Quantas e quantas dessas pessoas, por um motivo ou outro, volta e meia dizem: se eu morrer não vai fazer diferença, porque minha vida não tem alegria. Tem nada na minha vida que é bom. Sabe por que essas pessoas pensam e sentem dessa maneira? Porque estão mortas. É claro que nós não temos o que a gente chama de vida ideal.
né? Nenhum de nós aqui temos a vida chamada ideal. Todos nós temos dificuldades, temos problemas, temos lutas, sempre, é ou não é? Mas mesmo assim, a gente é feliz, ou não? Se tiver alguém que não é, levanta a mão que nós vamos orar por você agora. Se tem alguém aqui que já encontrou Jesus, que vive com Jesus, que conhece Jesus, que já entregou sua vida para Jesus e vai dizer para mim que a sua vida não é boa, não é feliz, então vem aqui na frente. Estou fazendo o apelo. Porque Jesus é a razão da nossa alegria. A gente canta isso, mas nem sempre a gente conecta isso com o nosso dia a dia. A gente canta, né, a música do Fernandinho: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas na hora que a gente tem problema, a gente está fraco. Não é? Mas enfim, tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte desse período em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas a vida que nós teremos em Jesus, ou continuaremos tendo em Jesus, melhor dizendo, essa vida, ela vai ser, ou ela é, eterna. Então a alegria que você sente por essa vida que você tem aqui na Terra, ela vai ser aumentada, ela não vai diminuir. E sabe por quê? Porque Apocalipse vai dizer para nós que aonde nós viveremos essa vida eterna, pelo restante dessa vida eterna, lá não haverá mais pranto, nem morte, nem choro e nem dor. Amém? E por isso essa vida vai ser ainda muito melhor do que nós temos ela aqui, vivemos ela aqui. A vida eterna é uma realidade. Se você ainda não compreendeu isso, se você ainda não ligou isso na sua cabeça, faça isso. A vida eterna em Cristo é uma realidade. Basta, como eu disse, você olhar para o lado. Basta você ver pessoas que ainda não têm essa vida. Basta você olhar para aquelas pessoas que ainda não sentem essa vida em si. E isso não está ligado a posses, não está ligado a dinheiro, não está ligado a nenhuma das coisas que esse mundo pode oferecer. Que eu já disse, você também deve conhecer, inúmeras e inúmeras histórias de pessoas que tinham aparentemente tudo nesse mundo. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo que você imaginar que o mundo pode oferecer. Muitas e muitas pessoas tinham, tiveram e têm, e ainda não são felizes, ainda não têm essa alegria, não sentem que estão vivendo uma vida. Por quê? Porque falta Jesus. Jesus realmente é a razão da nossa vida eterna. E a vida está nele, como o texto vai dizer para nós aqui. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Não sei se você já ouviu, pessoal que gosta muito de trabalhar com as questões da soteriologia, né? Alguns vão dizer, por exemplo, que quando nós estamos ainda em pecado, nós estamos mortos, e é verdade, o texto mostra isso para nós, e que nós não temos escolha, porque nós estamos mortos. E morto não tem escolha. Morto não ouve, morto não fala. E eu pergunto para você, o que o texto está dizendo aqui? Vai chegar um dia em que os mortos farão o quê? O que está escrito aí, irmãos? Os mortos ouvirão. E por que os mortos ouvirão? Você sabe dizer por que os mortos ouvirão? Sim, depois de ouvirem.
Por que os mortos ouvirão? Porque quem está falando... Pode falar? Não. Isso. Porque quem está falando é Deus. Os mortos ouvem porque quem está falando é Deus. Não sou eu que estou falando. Quando você prega o Evangelho para alguém e alguém ouve o Evangelho, crê no Evangelho e se converte, ele só ouviu e creu porque quem estava falando era Deus, não era você que estava pregando. Era o Espírito Santo de Deus quem estava falando. E o Espírito Santo de Deus não tem limitação. Ele fala com quem ele quiser, seja morto, seja vivo. Deus não tem limitação. Ele fala com morto e ele fala com vivo. E é por isso que os mortos podem ouvir. E então podem responder àquilo que ouviram. Amém? E se nós respondemos, se nós deixamos a morte, passamos para a vida, como o texto vai nos dizer, nós já não estamos mais mortos. Nós passamos para a vida eterna. Agora estamos vivendo essa vida eterna em Cristo. E por Cristo. E por causa de Cristo. E essa vida, como eu disse, não é qualquer tipo de vida. A palavra vida aqui no texto também, tanto quanto a palavra ouvir e crer, ela tem um significado mais profundo do que parece. A palavra vida lá é Zoe. O que é Zoe? Vida plena, vida completa, vida inteira, vida integral. Nós saímos da morte para essa vida completa, inteira, integral. Essa é a vida que Jesus nos deu. E por que essa nossa reflexão? Por que essa nossa palavra? Porque, como eu disse no início, muitas vezes a gente vive a nossa vida aqui na terra como se ela fosse o melhor que a gente tem. E não é. Nós temos a vida eterna, e a vida eterna, como diz a própria palavra, é eterna. Não acaba. A morte para nós, a morte física, ela não significa o fim. Ela significa continuidade de vida que é eterna, de vida que é abundante. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, quando ele fala o seguinte, que para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo não vê diferença na vida aqui na terra ou na vida com Cristo na eternidade. Ele não vê diferença nelas, não. Ele consegue entender que é a mesma coisa. Ou é ainda melhor, porque ele diz que morrer é lucro. Lucro é melhor do que perda, não é? Então ele não está falando, ele está ensinando para nós que morrer em Cristo é ganho, não é perda. E isso é muito importante a gente ter no nosso coração, porque nós estamos vivendo num tempo em que muita gente está com medo de quê? Da morte. Muita gente, por causa da pandemia e de tantas outras coisas que estão acontecendo, estão morrendo de medo do quê? Da morte. Tem gente que está paranoica já. Paranoica no pior dos sentidos. E por quê? Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, não estou dizendo que a gente não tem que tomar os cuidados. Nós todos aqui estamos tomando os devidos cuidados, não só aqui no templo, mas com certeza você também na sua casa, quando você vai no supermercado, quando você sai na rua, você toma os devidos cuidados
e deve continuar tomando. Mas tem uma coisa no nosso coração, ou deve ter algo no nosso coração, que nos faz entender que aconteça o que acontecer, nós continuaremos vivendo em Cristo. Porque a nossa vida em Cristo é eterna. Nós já temos vida eterna. Nós não vamos ter a vida eterna. Nós temos vida eterna. Amém? É importante que você entenda isso. É importante que cada um de nós entenda isso. Não que a gente banalize a vida que a gente vive aqui, ou que a gente diminua ela. Não. Ela é importante. É um período extremamente importante na nossa vida. Mas o que a gente tem que entender é que ele não é o único. Ele não é o mais importante. A nossa alegria não está nas coisas que nós vivemos nessa vida. A nossa alegria está em Jesus, que está conosco nessa vida e que continuará conosco pela eternidade. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda isso, que a gente, acima de tudo, viva isso. Que cada dia da nossa vida a gente tenha plena convicção de que já estamos vivendo a vida eterna, porque passamos da morte para a vida. O Senhor Jesus nos deu vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, não. Amém? Que Deus possa abençoar sua vida, que você possa cada dia ter a convicção, a certeza, ter claro na sua mente, no seu coração, de que você já está experimentando, você já está vivendo a vida eterna que Jesus tem para te dar. Por quê? Porque você já ouviu, já creu. E é o que o texto nos diz: aquele que ouviu, aquele que creu, tem a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra e que ela de alguma maneira possa fazer morada no seu coração, que de alguma maneira essa palavra edifique a sua vida, o seu coração, e que você saia daqui, quem está aqui presencialmente e quem está em casa, continue sendo abençoado e direcionado por Deus. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós temos vida e vida em abundância, como diz a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos libertou da morte. Obrigado, Senhor, porque nós não vivemos mais segundo esse mundo, segundo as alegrias que esse mundo pode nos proporcionar. Mas nós vivemos pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pela alegria e pela vida que há no Senhor. Vida essa que o Senhor dividiu conosco. Vida essa que o Senhor compartilhou conosco. E vida essa, Deus, sem a qual nós continuaríamos mortos. Então, Pai, muito obrigado pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor que nos alcançou e nos trouxe a vida. Que a gente entenda cada dia, Senhor, que essa vida já é presente, ó Deus, no nosso dia a dia. Nós já vivemos essa vida. Nós já desfrutamos de parte dessa vida. Mas o Senhor ainda virá buscar o seu povo, ainda virá buscar a sua igreja para um tempo e para um lugar onde viveremos essa vida de maneira plena, de maneira completa, de maneira incorruptível. Então, Pai, nos abençoa nesse tempo em que estamos aqui ainda nessa terra, vivendo, ó Deus, segundo, ó Deus, a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor, segundo os propósitos do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra. Que continuemos, ó Deus, a ter alegria no Senhor. Que continuemos, ó Deus, firmados no Senhor. E que enquanto vivermos aqui nessa terra, possamos proclamar as bem-aventuranças do Teu reino. Possamos falar, ó Deus, dessa vida que nos alcançou. E levar, ó Deus, essa vida
a outros tantos que ainda não a conhecem, ó Deus. Toma, Deus, a vida de cada um de nós nas tuas mãos nessa noite, ó Pai. Nós nos colocamos à tua disposição, Pai. Que o teu Espírito Santo nos oriente, nos conduza, nos instrua, Senhor, segundo o teu querer. Que essa palavra, Deus, frutifique no nosso coração, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E que a vida abundante do Senhor possa, ó Deus, reinar no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aviso rapidinho aqui para a gente encerrar. Então continuamos com os nossos cultos de quinta-feira, cultos de oração, ainda online, né? Ainda não voltaremos, pelo menos por enquanto, aos cultos semanais, né? Para a gente evitar. Tá. A Rogéria está fazendo sinal ali para o momento missionário. Eu sempre esqueço, ela tem que me lembrar, né? Continue me lembrando, que senão eu esqueço mesmo. Então, os nossos cursos de quinta-feira, cursos de oração, pelo Instagram, tá? Toda quinta-feira, às 19h30. A nossa escola bíblica online mudou do domingo de manhã, era domingo às 9h, agora será aos sábados às 16 horas. Ontem foi a primeira vez que a gente fez aos sábados às 16 horas. Acho que o pessoal ainda não se adaptou ainda ao novo horário, né? Muita gente ficou perdido ainda no horário, mas não tem problema. Se você perdeu, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, né? E assistir lá no YouTube a de ontem, né? E também pode ir no Instagram, fica gravado lá no IGTV também, você pode assistir lá. Mas no YouTube a gente edita, né? A gente tira as conversas fiadas que a gente conversa durante a live, a gente corta as conversas fiadas e deixa só o estudo. Amém? Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela sua presença. Passa a palavra para a Rojane. Muita coisa para lembrar. A gente ainda está se readaptando com... Agora tem que readaptar com o presencial, né? Boa noite, irmãos. É muito bom, a gente tem mais carinhas que eu não via há mais tempo, né? Fernandinha, Edna, Felipe, irmã Edna também. Nós não poderíamos deixar de continuar falando na nossa campanha de missões estaduais. Essa semana nós tivemos um leilão missionário que pegou fogo, né? Pegou fogo. E ficou lindo mesmo aquele quadro, né? Assim, deu vontade mesmo. E a gente quer agradecer, então, a irmão Renan, a irmã Lídia. Agora tem que fazer outro. Vamos fazer outro. Agora faz das aves do céu. Você já fez os lírios do campo, agora faz as aves do céu. Só uma sugestão. Mas eu quero lembrar aos irmãos algumas outras coisas. Então a gente quer parabenizar a Gisele, né? Que levou o quadro, porque o lance dela foi o maior. Então, aí depois nós vamos combinar aí as entregas e tal. Então, parabéns, Gisele, muito obrigada, Deus abençoe. Que toda vez que você lembre desse quadro, ele tem um significado muito especial, né? Além de você lembrar dos lírios do campo, das aves do céu, que o Senhor cuida, ele tem um significado muito especial, porque esse valor ele vai ser integralmente usado para anunciar o amor de Deus aqui em Minas Gerais. Então, esse dinheiro não é apenas um dinheiro, não é só um quadro. Ele está multiplicado em amor, espalhado por Minas Gerais. Então, muito obrigado a todo mundo que participou do leilão, né? Que pôs lá fogo no negócio e o leilão foi para frente. Mas nós temos outras ações missionárias. Então, eu quero lembrar de vocês, hoje eu estou feliz, porque eu recebi os meus livros. Pastor Wellington é escritor, então eu vou fazer aqui o merchan, né? Então, Pastor Wellington está vendendo os seus livros, R$20 cada um. Eu já ganhei autografado. E ele vai, né, pastor, todo o valor que ele vendeu os livros, são livros sobre discipulado, crescimento da igreja. Então, esse valor será revertido para a oferta de missões, para o alvo da família do pastor, né?
E aí, irmãos, a gente se propôs a fazer agora em agosto um bazar online e também um leilão online. E a gente também vai estar tendo a nossa rifa, né? Ainda não está correndo, mas a gente também ganhamos um armário multiuso, né? Então, nós ainda temos, a campanha ainda está no meio ainda, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que tenham os seus objetos em casa, que podem ser usados para o bazar. O que são as coisas do bazar? Coisas baratas, pequenas, em muito bom estado, né? Então, por exemplo, um sapato. Às vezes você usou aí 2, 3 vezes, a mulher tem isso, né? Compra o sapato, depois ele começa a machucar, não tá bom, deixa lá, tá novinho. Ou às vezes uma roupa que você ganhou e não gostou, aí usou só para agradar assim quem deu, depois não quis mais. Então, às vezes coisas em excelente estado que a gente nós vamos fotografar. Então eu consegui uma fotógrafa profissional que vai doar essas fotos para nós. Ela vai fazer e nós vamos fazer o post no Instagram da igreja. Então, o bazar, coisas de utilidade de casa e tal. E nós vamos ter também nosso leilão online com outras coisas. Então, o irmão Cícero já doou algumas coisas, o irmão Alan também vai doar. Então, a gente vai fazer no mês de agosto isso. Então, o que eu preciso dos irmãos? Que os irmãos tragam aqui para a igreja, para que eu possa levar para a moça, levar para a casa dela, fotografar, fazer uma fotografia bem bacana, né? Porque aí a imagem valoriza, né? E a gente também arrecadar, então, através do Instagram e do Facebook, a gente vender isso, né? E reverter isso para a oferta de missões. Agora, não esqueça, além disso, o seu alvo pessoal da sua família. Então, estabeleça o alvo da sua família e faça lá a sua estratégia para alcançar esse alvo, né? Aí você pode... nós já tivemos também o leilão lá da toalhinha da Edna, né? Já tivemos também o leilão do bolo da outra Edna, né? Que foi uma delícia. O pastor aí provou lá do bolo. Então, nós estamos cada um fazendo a sua estratégia para no final de agosto nós entregarmos a nossa oferta, junto com a oferta que já está lá, né? Que também nós vamos enviar. Então, não esqueçam. Agora eu quero fazer um outro desafio para essa semana, sem falar de oferta agora. Lembra que nosso tema é ser e fazer discípulos. Então, a nossa oferta é para que os missionários façam discípulos onde a gente não pode ir. Mas onde nós podemos ir, nós é que vamos fazer discípulos. Então, lembra que nós estamos orando por uma família durante esse mês, né? O desafio dessa semana é você dar um passo a mais em relação a essa família. A gente não está podendo muito fazer visita, né? Aquela coisa assim, a gente não pode juntar muito. Mas eu desafio você a preparar ou um cartão, ou um bolo, né? Uma broa, um pão de queijo, né? E levar para essa família com um versículo bíblico, ou uma meditação bíblica, né? Uma pequena meditação, e entregar para essa família nessa semana. E contar para ela que você está orando por ela durante esse mês. Olha, nós vamos tentar ter um movimento lá na igreja que cada família escolheu uma família para orar. Então, eu estou orando pela sua família e eu vim aqui dizer que Deus te ama e eu estou trazendo esse presente, esse mimo para você. Depois, domingo que vem, nós vamos contar essas histórias, tá bom? Então, não se esqueça, o desafio dessa semana é dar um passo a mais aí nesse ser e fazer discípulos, porque através do relacionamento com as pessoas é que elas vão poder ver que nós somos discípulos e também querer seguir a Jesus. Então, esse é o desafio, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe vocês, abençoe a nossa semana. Encerramos, pastor? Então, vamos com Deus, vamos em paz, que Deus nos proteja, nos abençoe. Amém.